Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu sempre inicio aqui convidando você de casa a vir nos estúdios da Band falar sobre futebol. Manda uma mensagem, um direct para mim no Instagram, @FernandoVerchay, e você pode vir aqui falar desse esporte que a gente tanto ama. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje. Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, rapidinho. Vamos agora aqui chamar os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Matheus Silva. Então, meu nome é Matheus, tenho 27 anos, sou flamenguista. E a emoção de estar aqui nesse programa hoje é muito forte, é muito bom. Ver um programa que fala de futebol é algo que eu gosto. E a resenha de hoje a gente vai compartilhar tudo que sabe, e principalmente se falar do nosso Mengão, que é o time de coração, mas também muita resenha e aprender com um pouquinho de cada um. Chega aí, Matheus, pode entrar, fica à vontade. Tudo certo? Tudo certinho, Verchay? Tudo certinho, senta aí. Já vou chamar agora o outro comentarista de hoje, que é o Vitor Antunes. Roda o VT dele. Eu sou o Vitor, botafoguense, e a sensação de participar do Pega Visão é indescritível, na verdade, né? Oportunidade muito grande de poder ter uma resenha descontraída, leve, falar de futebol entre amigos e para amigos. Então, realmente uma sensação e uma satisfação absurda, tremenda, muito bom mesmo. Eu, como botafoguense, estou quase sempre nos estádios, tá? Levo minha família para o estádio, tento passar essa paixão de torcedor já para os meus filhos também, acho que é super importante. No programa de hoje vocês vão poder ver Campeonato Alemão, resenha do Campeonato Carioca, um pouco de UFC e ainda vou conseguir mostrar para vocês a faixa de campeão da Taça Rio de 2006 do Madureira Esporte Clube. Aguardem. Entra aí, Vitor. Tudo bem? Tudo Fala, certo? Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza, Matheus? Fala, meu companheiro. Tudo bom, Olha, Jorge? Tamo aí. iniciando agora aqui a resenha, começar perguntando para o Matheus, time do coração, como que você chegou aqui, qual que é a sua paixão com o futebol? Fala aí, amigo. Então, meu time é Flamengo e é uma coisa inexplicável. É uma emoção muito grande, porque falar de Flamengo é algo diferente, né? Tem que sentir, você tem que vibrar e tudo faz parte, né, de ser Flamengo, né? Essa emoção. E agora com esse time aí, vamos ver se esse Mundial vem, vamos estar na ansiedade, né? Ver se esse Mundial vem, se o Flamengo passa da semifinal e podemos gritar, né? Campeão mundial, né? E vai ser uma alegria, todos torcendo, espero que os secadores fiquem de plantão lá. Não vai dar nada certo com o secador não, mas em nome de Jesus já deu certo. Certo. Olha, eu também sou suspeito para falar do Flamengo, porque eu comecei a vir para o Rio aqui mais em 2019, também aquele ano mágico do Flamengo, nossa, foi... Mas não aqui porque eu estou, todo mundo sabe, né, no meu trabalho em geral, eu gosto muito de futebol, gosto muito do Fluminense, principalmente pelo Fred, o Botafogo, a história do Botafogo é imensa também, o Flamengo, o Vasco, né, na minha época, assim que eu comecei mais a acompanhar futebol, sempre falo Vasco, do Edmundo e Romário, nossa, gostava muito. Esses tempos mesmo foi fazer tour lá em São Januário, achei muito legal também. De maneira geral, mas assim, nos últimos anos, realmente o Flamengo superou as expectativas, foi tudo muito bom. E depois também que eles montaram aquele time de 2019, cara, que, pô, ninguém imaginou que tudo aquilo ia acontecer, aquele técnico português lá, né? O Jorge Jesus ia chegar, ia revolucionar. E você viu como é que foi, né? E também eu acho que uma das últimas grandes emoções que o flamenguista teve foi em 2009, com o Brasileirão, né? Que ninguém esperava, todo mundo achava que o São Paulo ia ser campeão, o Palmeiras ia ser campeão, mas o Flamengo, né, emocionou a todos, né, com aquele gol do Ronaldo Angelim, né? Quem ia imaginar, né? Um rapaz fazendo aquele golaço lá. E 2019, né, cara, uma emoção muito grande. Também tem o título de 2013, cara, que foi, pô, só na emoção mesmo. Também ninguém acreditava naquele time, mas 2013 foi grandioso aquele título lá. E vamos ver, né, se 2023 a gente consegue grandes coisas, né, porque um grande time que a gente tem pode chegar.
Flamenguista é assim, sempre tem algum flamenguista aqui no programa infiltrado, ou começa lá do Flamengo, começa a falar de título. Ganharam do Atlético Paranaense na final da Libertadores. Mas vamos passar para o Vitor, que senão o flamenguista vai ficar falando todos os títulos aqui. Poxa, É verdade, não é verdade. Não vou deixar não. Fala aí, Vitor. Bom, eu sou torcedor do Botafogo, né? Satisfação estar aqui no programa também, bater esse papo. Ó, o hino aí do Glorioso, né? Expectativa grande para o ano também. E, assim, SAF agora. Espero realmente que o Botafogo consiga vitórias essas que estavam lá no passado, já estavam um pouco mais guardadas, mas estamos numa expectativa boa para 2023 e a continuidade do ano. Certo. E qual o seu jogador preferido que você já viu no Botafogo? Bom, no Botafogo, o que eu vi jogando assim que me fez brilhar os olhos foi o Dodô. A gente teve alguns outros grandes craques, eu vi o Túlio jogar, vi o Seedorf jogar, mas o Dodô realmente em campo desfilava muita classe, muita categoria. O artilheiro dos gols bonitos, Perfeito. Né? Não era qualquer gol, hein? Exatamente. Só valia gol bonito. Para ele só valia gol bonito, Lembro muito disso. Bom, vamos começar agora aqui a resenha dos jogos do campeonato alemão, que a Band passa o campeonato carioca, passa o campeonato alemão, passa o UFC. A gente vai caminhando aqui no programa e falando de tudo um pouco. Começando aqui com o jogo Stuttgart e Werder Bremen, hoje às 11h30. Fala aí, Vitor, sua visão para esse jogo. Olha, Stuttgart e Werder Bremen é um jogo onde eu acredito que o Werder Bremen tem uma condição um pouco maior de vitória, tá? Tem o artilheiro do campeonato que jogou Copa do Mundo também pela Alemanha. O time do Stuttgart está beirando ali zona de rebaixamento, está com a mesma pontuação do primeiro na zona de rebaixamento. Então, assim, imagino que seja um jogo de poucos gols, tomara que não, mas é o que eu imagino que vai acontecer, mas com vitória do Werder. Certo, falando em gols, vocês lembram que a Estrela Bet está com a gente aqui no programa. Quem gosta de poucos gols seria ali menos de 2,5 gols. Tem essa opção de palpite, o jogo dá 0, 1 ou 2 gols. É menos de 2,5. É uma dica aí para quando você entrar na Estrela Bet, ver ali os jogos. Apesar do campeonato alemão ser uma competição bem movimentada, placares elásticos, mas realmente, como o nosso amigo falou, tem jogos que tem tendência a poucos gols, outros com mais gols. Você vai procurando e vai encontrando na Estrela Bet. E você, amigo, sua visão para esse jogo? Cara, o Werder Bremen nos últimos anos tem tido um time muito bom, né? Tem feito frente, assim. O Stuttgart é mais um pouquinho cai, volta. Mas, assim, nos últimos 5 jogos, entre Werder Bremen e Stuttgart, foram 3 vitórias do Stuttgart e 2 empates. Então, assim, meio equilibrado. Então, eu creio que o jogo é na casa do Stuttgart. Então, assim, vai ter a torcida, vai ter todo mundo naquela coisa. Eu creio que pode ser um jogo bem equilibrado mesmo, mas eu acho que creio que o Stuttgart pode levar melhor, o fato de estar em casa. Certo. O amigo falou da torcida, que o campeonato alemão tem excelente média de público, né? Principalmente o Borussia Dortmund. Nossa, os caras vão fanáticos mesmo, muito bacana. Além do futebol dentro de campo, que você acompanha na tela da Band, o barulho da torcida, o espetáculo que eles fazem antes, os enfeites que eles levam para campo, é um campeonato assim completo mesmo. Passando aqui para o outro duelo, né, do campeonato alemão, Wolfsburg e Bayern de Munique, hoje, 1h30 da tarde, o grandioso Bayern de Munique. Fala aí, Vitor. Bom, o Bayern de Munique e Wolfsburg vai ser um confronto com uma média de gols, na minha concepção, um pouco mais alta, tá? Se a gente tem o Bayern de Munique com o Kimmich fazendo ali, sendo um dos melhores jogadores do campeonato, a gente também tem o Wolfsburg com o Max Arnold, que é o canhoto que leva o time do Wolfsburg para frente. Tem tá? também no Wolfsburg, tem o lateral esquerdo também, o Otávio, o cara também muito bom. Perfeito. Então o Wolfsburg também pode vir forte. Porque dentro de casa, a torcida dos Lobos lá faz um alçapão, rapaz. Exatamente. Mas nas últimas partidas, o Bayern tem dominado. Então vai ser um jogo bem quente. Exatamente. Também entendo que seja um jogo parelho, mas um jogo de muitos gols. Muitos gols. Acredito que seja um jogo de muitos gols. O Bayern de Munique também nem sentiu falta praticamente da saída do Lewandowski. Já entram outros jogadores lá e continuam fazendo gols. Exato. Então, como o amigo falou, que tem tudo para ser um duelo movimentado mesmo. Você também enxerga assim, Matheus? Sim, com certeza. Um duelo de muitos gols. Porque o Bayern, cara, eu costumo brincar quando joga, principalmente no videogame, né? É o Super Bayern. Então, assim, o time deles é um time sensacional. Miller, Lewandowski que já foi, né? Mas eles contrataram o Sané. O Mané. O Mané, né? Que é um grande jogador, né? Então, assim, tá machucado agora, mas pode voltar com tudo. Mas, tipo assim, o Choupo-Moting, que muita gente não acreditava nele, tá fazendo muitos gols.
E agora eles contrataram também o João Cancelo, lateral direito. Então, assim, o time já se reforçou e vem muito forte para todas as competições aí. Exatamente. Eu não vou perguntar para o Matheus, porque ele é flamenguista, mas para o Vitor. Ataque do Botafogo, vai ou não vai agora? Qual que é a expectativa? Alguma contratação ou quem chegou? Se Deus quiser, tem que engrenar, né? Na verdade, a gente tem aí o Matheus Nascimento, que ainda não desencantou esse ano. O próprio Tiquinho Soares também ainda não desencantou, mas o Vitor Sá está despontando aí como um jogador que pode fazer alguma diferença no decorrer dessa temporada. A gente está no início do campeonato também, então a gente tem melhora de forma física. O Botafogo, na verdade, já tem um esquema proposto de jogo, então os jogadores já se conhecem um pouco mais. Mas a gente espera que o Botafogo consiga aumentar a média de gols aí, que não anda muito boa não, tá? E também, Vitor, para falar também, eles venderam agora o Jefinho. Sim, exatamente. Belo jogador, na ponta esquerda, o cara desequilibrava. Então, assim, o Botafogo sentiu um pouquinho. Mas, tipo assim, agora, com esses novos jogadores que estão chegando aí, poxa, o Botafogo vem muito forte. A SAF vai chegar bem firme com eles aí. Se Deus quiser. Eles vão sentir falta do Jefinho, mas tomara que o Vitor Sá dê conta do recado como tem dado, decidiu o clássico aí. E vamos lá, né? Pro Matheus eu não vou perguntar, porque é flamenguista, vai ficar aqui contando vantagem. Vamos passar agora aqui, então, para outro assunto, né? Depois do Campeonato Alemão. Ontem tivemos o UFC aqui na Band, então vamos falar mais um pouquinho desse esporte, né? Perguntar para vocês aqui, de maneira geral, eu diria, o UFC tem uma história muito grande, muitos brasileiros já atuaram lá em várias modalidades, jiu-jitsu, muay thai, enfim. Várias academias também no Brasil ficaram muito famosas, chutebox lá de Curitiba, por exemplo, né? Muitos grandes atletas que eu conhecia lá da cidade mesmo, lutavam eventos ali, pequenos, nossa, não era nem na TV transmitido muito, e foram parar no UFC, então ver o crescimento desses caras foi algo assim até inacreditável, merecido, mas eu diria inacreditável, não imaginava que eles iam chegar tão longe. Então você, Matheus, fala aí o seu lutador preferido ou o que você mais gosta no UFC? Então, eu assistia muito o Anderson Silva, achava ele sensacional, cara. O que ele fazia, as cobracias que ele fazia, deixavam os caras doidos da cabeça lá, né? Pra bater, pra lutar. E era um cara que eu gostava muito. Então, eu identificava muito com ele. Era o Brasil realmente. Certo. Quando eu tinha luta, a gente ficava doido pra ver, porque era um belo lutador. E você, Vitor? Olha, quem se aposentou recentemente, que eu também era bastante fã, foi o Glover Teixeira. Né? Se aposentou num card recente, transmitido aqui pela Band também. Sempre fui bastante fã do Glover. E aí alguns outros também que já... O próprio Maurício Shogun, né? Também se aposentou recentemente. Gostava muito do Shogun, desde a época do Instinto Pride, UFC. Então, assim, bom ter o UFC aqui na Band também. A gente consegue acompanhar. Mas esses aí eram os meus lutadores prediletos. Certo, até fui convidado da Band lá no camarote para assistir esse último evento. Legal. Com o Glover Teixeira. E como vocês comentaram que cada lutador com a sua característica. O Glover já é um cara mais raçudo. Sim, já está com uma idade um pouco mais avançada para o UFC. Mas, poxa, ali acabou não vencendo, mas aguentou a luta toda. O Shogun é um cara que também muito raçudo para o cara vencer o Shogun. Era muito difícil. O cara tá cheio de sangue lá e tá de pé e tá lutando. Eu me lembro que quando ele perdeu para o John Jones, foi porque o John Jones estava muito no auge mesmo e teve que, dar muitos golpes para o Shogun acabar perdendo ali. Mas, sim, nossa, um lutador que marcou a cidade. Até fiquei muito feliz de... Agora no Rio, ele também lutar no Rio e eu consegui ver a despedida dele. E o Anderson Silva é outro estilo, o cara é mágico, né? Vencia a luta sem levar um golpe. Às vezes era coisa absurda mesmo. O que ele fez mudou toda a história do esporte. Se tinha alguém que não acompanhava o UFC, começou a acompanhar devido ao Anderson Silva, o Pelé, né? Eu respeito muito o Royce Gracie lá do UFC 1 também. Em resumo, os brasileiros aí estão em todas. E agora, retornando aqui para o futebol, conversamos de campeonato alemão, pulamos para o UFC, retornando agora para o campeonato carioca, que também está na tela da Band. Começaram aqui com Bangu e Madureira hoje, 3h30 da tarde. E já vou começar perguntando para o Vitor, pois ele vai contar para a gente que ele coleciona alguns artigos interessantes do futebol. Pega aí a faixa, Vitor, para mostrar para a gente. E ele vai contar essa curiosidade e outros, né? Claro que ele não trouxe todos aqui no programa, mas explicar para a gente aí onde que surgiu essa paixão, além dessa faixa, outros artigos que você tem. Conta aí para a gente. Na verdade, eu coleciono alguns artigos de futebol, né?
Essa aqui é uma faixa que, na verdade, é o último título do Madureira. É uma taça de campeão da Taça Rio de 2006. Poxa, que legal. Uma partida diante do Americano. Levou o Madureira para disputar o Campeonato Carioca contra o Botafogo. Mas aí não deu para o Madureira. O Botafogo se sagrou campeão em 2006. O Madureira foi vice-campeão do Campeonato Carioca. Essa aqui é a faixa original do título do Madureira. Essa aqui eu guardo com um carinho muito grande também. E você, botafoguense, Botafogo foi campeão e ainda você pegou a faixa quer dizer, saiu bem de tudo que é lado. Acontece. Eu também gosto de colecionar, eu tenho mais assim, por exemplo, a réplica da Libertadores do Flamengo, a taça, né? Legal. Fui lá em São Januário, comprei também um bonequinho do próprio São Januário, tá? Eu também assim, gosto, legal. Mas faixas assim não chegava a ter. Tem algumas outras curiosidades que você tem, alguns outros utensílios de preferência? Além de camisas de clube diversos, né, internacionais, camisa de seleção, camisa de clube, local, independente do clube, qualquer lugar, né? Alguns bonecos de jogadores e álbum de figurinha também. Bacana. Álbum de Copa do Mundo. E você, Matheus, tem algo aí parecido, alguma camisa autografada ou tem essa... Não. Eu não cheguei a ter muitas curiosidades com esses times, não. Eu gosto Dá mais uma olhada aí. É bonita, rapaz. É uma bonita, olhada. é bonita. Tem todos os títulos do Flamengo na memória, já tá bom, né? Já foi. Não tem como mudar, entendeu? Mas assim, o Botafogo também teve grandes times também, grandes goleadores e foi campeão em cima do Madureira, né? Sim. Porque se o Madureira fosse campeão, tinha um título grande, né? Mas o Madureira, né? Beleza, e com as faixas, com a faixa na mão, a sua visão aí para Bangu e Madureira? Bom, Bangu e Madureira é um jogo que já acontece há quase 100 anos, né? Quase 200 partidas entre um e o outro, tá? Nos tempos atuais, nenhum dos dois times joga nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, algo que acontecia tempos atrás. Eu acredito que esse jogo seja um jogo de pouquíssimos gols, jogo para empate. O Madureira estava sem fazer gol há 8 jogos, jogos do ano passado, jogos desse ano. O próprio Bangu, nos últimos 3 jogos, não vem tendo um desempenho muito bom. Então, acredito que assim, seja um jogo de qualidade mediana e poucos gols, tá? Jogo bem equilibrado mesmo. E como o amigo disse aqui, também concordo, já tem uma tendência a ter poucos gols. Por isso que eu digo lá da Estrela Bet, dependendo do campeonato, tem tendência você dar o seu palpite. Pô, aí você vai ter vários gols, por exemplo, campeonato alemão, um campeonato inglês, agora campeonato estadual, não só do Rio, aí do Brasil todo, a tendência é ter poucos gols. Daí dependendo ainda do duelo, se você dá uma analisada lá, ver que o time é mais retrancado e tal, aí que a chance de ter um placar baixo é maior ainda e você dá o seu palpite lá na Estrela Bet. Você, Matheus? Então, esse jogo aí vai ser bem assim, bem equilibrado mesmo, poucos gols, Madureira tentando ficar melhor colocado e o Bangu tentando se aproximar mais, em 5º lugar. Então, assim, vai ser um jogo apertado, creio eu, mas eu creio que talvez o Bangu leve um pouquinho a melhor, que tem um retrospecto melhor. E o Madureira vai tentar se reerguer, né? Porque é aí que pode dar certo, né? De repente, nosso amigo aqui pode reerguer o Madureira, né? Com essa faixa bonita. Então, né? Pode dar certo, pode dar mais sorte agora daqui para frente. Então, vai ser um belo jogo também. Ok, o Bangu que foi campeão brasileiro em cima do Curitiba, né? Aliás, o foi Curitiba foi campeão brasileiro em cima do Bangu e o Curitiba foi pra gente até um exemplo. Eu, como atleticano, olhar, o Atlético correu atrás daquilo também, né? Depois que o Curitiba conquistou esse título nacional, o rival tem que dar um jeito de crescer junto também e buscar, claro, né? O Atlético conseguiu décadas depois e agora, claro que nacionalmente até tem mais títulos, né, que o Curitiba, mas o Bangu sempre está na memória do pessoal lá do Paraná. E agora pulando para o outro duelo aqui, Fluminense e Audax, que é hoje, 6 da tarde, no Maracanã. Fala aí, Vitor, sua visão para esse jogo. Vamos para o confronto. Fluminense, o torcedor do Fluminense ficou um pouco chateado no último final de semana com a derrota para o Botafogo, mas não é um momento de terra arrasada, muito pelo contrário, né? Começo do campeonato, né? Dos 4 grandes do Rio, o Fluminense é quem tem a maior proposição de jogo, né? O Flamengo agora está com o Vitor Pereira, está começando um trabalho. O trabalho do Fluminense já é um trabalho conhecido bem ali pelo Fernando Diniz. Trabalho consolidado, uma equipe que está reforçada. O torcedor tricolor pode ficar tranquilo e esperar uma boa vitória diante do Audax, tá?
uma boa vitória, mas nada muito fácil, tá? Porque o Audax já deu provas aí, já ganhou do Botafogo, o Audax empatou com o Vasco da Gama também. Jogos bem parelhos, né? Exatamente, tá? Mas o Fluminense deve levar esse jogo sim. Você, Matheus, como flamenguista, num jogo desse, Fluminense e Botafogo, né? Que depois que eu cheguei na cidade, eu fui entendendo melhor, o pessoal fala que o Botafogo não faz mal pra ninguém, poxa, né? Então, o cara é flamenguista, vai jogar Fluminense e Botafogo, você torce pro Botafogo, ou prefere que o Fluminense ganhe, ou não seca? Não, eu Porque não só seco, fazendo uma não. observação, Eu não seco, não. o pessoal não sabe de toda a história do Botafogo, às vezes, que foi imenso mesmo, mas como que você fica no jogo desse? Não, eu não seco, não. Até porque eu tenho um irmão que é tricolor, ele é doido também, então, assim, não tem como secar muito. O Botafogo também torço também, não é tão ruim assim, não. Só o Vasco que é mais ou menos, sabe? A gente não faz tanta média com o Vascaíno, não, que o Vascaíno, né? Tem aquela coisa, o barco naufraga muito, tem aquela coisa, né? Mas, tipo assim, a gente torce para os 4 times do Rio, tá bem colocado, bem assim, no cenário nacional, né? Bem consolidado. Agora, esse jogo aí, é bom pro Fluminense, né? Ganhar mais confiança, né? Porque contra o Botafogo, né? Você vê que o Fluminense jogava, mas não conseguia fazer o gol no Botafogo. E o Botafogo, né? Com apenas um ataque, né? Aquela bola maravilhosa do Tietê. E todo mundo achou que era impedimento, mas mesmo assim, é melhor fazer o gol, né? Do que não ter o gol, né? Então, assim, o Fluminense se deu bem. E eu creio que o Fluminense vai ter grandes coisas esse ano aí também. Certo, como o amigo disse aqui, torcer para todos os clubes do estado estarem na primeira divisão. Isso do Rio de Janeiro, eu sei que muita gente me assiste, porque aqui na cidade tem pessoas de outros estados. Pô, cara, torce pro Bahia, o cara torce pro Vitória também subir. Tá bom, se você não quiser torcer pro Vitória, ser campeão, até entendo, mas imagina eu que vim lá do Paraná, né? O Paraná Clube, que nem na 4ª divisão está mais. Poxa, do meu desejo que tivesse na primeira divisão, Curitiba também. Não vou inventar, não chego a torcer para ser campeão. Mas, poxa, pelo menos está ali, chegar nas finais e tal, porque é o estado como um todo que cresce, que ganha. Um time vai crescendo, como eu falei, o Curitiba é campeão brasileiro, o Atlético PC também, aqui no Rio de Janeiro também. Então, esse pensamento aqui do amigo é importante, que, poxa, todo mundo vai evoluindo. Como eu falei, não precisa torcer para ser campeão, mas que esteja ali na primeira divisão para o futebol caminhar cada vez mais. A gente agora passa aqui para o outro duelo ainda aqui do Campeonato Carioca, que é Nova Iguaçu e Vasco. Amigo que falou que o Vasco ele seca. Terça, 21h10. Fala aí, Matheus. Esse jogo você vai Nova Iguaçu mesmo. Um pouquinho Nova Iguaçu. Apesar que o Vasco, ele tá em construção agora, né? Tá montando o time, trouxe novos jogadores, né? Esse último jogo aí, eles balançaram um pouquinho, né? Volta Redonda realmente deu uma volta no Vasco, né? Literalmente. Acabou com a graça do Vasco, né? O Pedro Raul perdeu o pênalti, deve ter ficado muito chateado lá, né? Todo mundo botou a confiança nele. Mas eu creio que Nova Iguaçu pode surpreender. Tem bons jogadores, tem um ataque legal. Eles podem dar bastante trabalho. Eu falei que ele ia ficar do lado do Nova Iguaçu. E você, amigo? Bom, Nova Iguaçu e Vasco, os últimos 3 jogos do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu tem 6 pontos no campeonato e dos últimos 3 jogos ele conseguiu 5, né? Então vem numa crescente. Já o Vasco está num processo de remontagem de elenco. Tem um treinador que acabou de chegar, o Vasco tem 3 jogos até agora com o seu novo elenco, esse vai ser o 4º jogo com a equipe titular, então assim, é tudo muito prematuro para a equipe do Vasco, né? Para o Nova Iguaçu ainda tem um sabor especial, porque o Nova Iguaçu está na Série D do Campeonato Brasileiro. Então assim, é um elenco que vai seguir com o Nova Iguaçu para o restante da temporada, né? É um jogo apertado, tá? Nova Iguaçu e Vasco é um jogo bastante apertado, não dá pra cravar quem ganharia, não. Na boa. E mesmo. o Vasco, né, cara? O Vasco se der mole vai ficar fora das semifinais, né? Do Cariocão, né? Não sei se chega tanto, eu não sei se chega tem tanto. que torcer bastante, né? Não, Porque, ele assim, não gosta do Vasco mesmo, né? Não, tem uns amigos vascaínos também, eu zoo bastante ele de vez em quando, mas tipo assim, o que a gente torce é pra todos os 4 estar bem colocados, né? Então assim, pra ter uma semifinal bonita, né? Entre os 4 grandes do Rio, né? Mas claro que algum time pequeno pode chegar no meio aí, tipo, volta redonda, dar uma volta em todo mundo, de repente, né? Vai que cola. E eu aproveito para fazer uma pergunta nesse assunto, né, do flamenguista e vascaíno. Eu, quando morava mais no Paraná, lá, claro, você escuta Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Sim. Mas depois cheguei aqui que eu vi que o flamenguista é mais que o vascaíno, às vezes até parece, do que com o próprio Fluminense. Quando que começou essa rivalidade, assim, aqui, algumas pessoas dizem que às vezes até por causa do Eurico Miranda, que ele até tentou fazer essa rivalidade com o Flamengo, para também o Vasco crescer junto.
Não que o Vasco não fosse Grêmio. Já ouvi falar, eu vou fazer uma pergunta aqui no ar, até para você como torcedor. Onde que você acha que começou essa rivalidade Flamengo e Vasco? Rapaz, essa rivalidade tem muitos anos, hein? Muitos anos. Desde a época do lado do Dinamite, aquele tempo lá do Zico também. Teve um tempo que o Romário teve no Vasco também, provocava também, depois foi pro Flamengo provocando também. Bem lembrado, verdade. Então, assim, é uma disputa bem grande, assim, e eu creio que qualquer momento também o Vasco pode passar à frente também. Como o Flamengo já está na frente, um pouquinho mais, como diz o Flamengo, o patamar um pouquinho melhor, né? O Vasco pode também chegar nesse patamar também. Tem que jogar. Agora ele deu uma aliviada aí, tá vendo? O Vasco tá bom. Agora ele ficou mais tranquilo. Não, tô bem. Primeiro secou, depois terminou. A gente tá chegando no final do programa já mais em clima de amizade. Já tem muita gente secando o Vasco, então eu não vou secar muito não, tem que ser mais tranquilo. Maravilha! E antes da gente saber aqui o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, vir aqui na Band falar de futebol, falar do rival, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão: trazer as estrelas para a palma da sua mão. Chegou o Estelar, o novo jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade, lá em cima. Aproveite o bônus de até R$200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo o Estelar. O jogo para levar a sua diversão para cima. Acesse estrelabet.com e jogue. Estrela Bet, jogou, brilhou. E olha só, falando em Estrela Bet, a nossa empresa aqui querida traz bons presentes para os comentaristas. Iniciar aqui entregando a estrela para o Botafoguense. Obrigado. Suas palavras finais no programa. Olha, agradecer a oportunidade, né? Realmente foi muito bom poder bater esse papo aqui com o Fernando, com o Matheus, com você que está em casa, e a gente espera que você tenha gostado. Beleza. Ó, Matheus, para você também aqui, é estrela, mas flamenguista, Estrela Bet, tá tudo certo. Tudo certo. Suas palavras finais aí, como Cara, eu comentarista. quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, né, Amém. de conseguir vir aqui e realmente falar tudo sobre futebol e conversar e conhecer pessoas. E eu vou levar essa experiência para minha vida, que é muito bom. E espero voltar aqui mais vezes, se Deus quiser, para poder passar mais resenha aqui nesse programa. Certo, agradeço a presença de vocês também. Falando mais uma vez para o pessoal de casa, você também pode vir aqui na Band falar de futebol, ser comentarista por um dia. Então, manda uma mensagem no meu Instagram, um direct, @FernandoVerchay, o nome está aqui na tela. E lá você vai receber um formulário, preencher esse formulário e pode ser selecionado para vir aqui como os nossos amigos vieram hoje. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus. Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.